Bem-vindo aos Oráculos da KT. Esta é uma leitura para a energia geral da egrégora deste signo, portanto pode ou não ressoar com o seu momento atual. Escute-a com o coração, e caso não ressoe ou você não a entenda, solte-a de volta ao universo. Veja também a leitura correspondente ao seu signo ascendente, lunar ou Vênus, que pode conter uma mensagem extra. Aproveite! Bem-vindo, Capricórnio, a sua leitura para dezembro de 2021, com tendências para o novo ano. Começamos aqui com o que você trouxe de um passado recente. E você trouxe de um passado recente uma sensação de que você tinha que competir e passar por prova, e aonde as suas convicções eram testadas. É um momento onde existe aqui debates internos ou externos, discussões sem foco, sabe? Algo que fazia você duvidar da sua própria identidade. Era como se você tivesse o tempo todo que ficar mostrando o seu valor. E daí, você está no momento onde você está realmente virando as costas para uma situação que não tem mais validade para você, que não te preenche mais, por mais que estas ainda estejam disponíveis. É como se tudo tivesse organizado à vista dos outros, mas aquilo não fosse suficiente para você, você realmente desse as costas e saísse andando. Porque o que você mais almeja agora é ter a sensação das emoções assentadas, é estar saciado, é contentar-se com si mesmo. É um momento onde você tem a sensação, é o que você almeja, tá? É a sensação de apropriação e compreensão de tudo que você já viveu e daquilo que realmente é adequado para você e para os seus desejos. É como se aqui você estivesse almejando a sua própria saciedade, o seu eu interno, aquilo que realmente te faz feliz, te faz satisfeito. E aí, o que vem para os seus caminhos agora, o que vem agora para os seus caminhos é uma coisa que pode já estar acontecendo ou já estar a caminho. A gente está falando do eremita. Então, é aquele momento onde eu me ilumino, eu me distancio primeiro, né, de tudo o que está acontecendo e começo a iluminar os meus pensamentos, olhar para mim, começo a ter mais prudência, começo a entender a minha maturidade, vou pisando por passos certos, porque eu vou sabendo aonde piso, mesmo que seja com vagarosidade. É um momento onde vem aí um autoconhecimento e você começa a perceber que a solidão não é cabida, é você olhar para a sua solitude. Então, um momento onde você realmente se coloca fora de tudo aquele contexto para começar a ver as coisas de uma nova forma, com mais sobriedade, sabe? O que tem que prestar atenção aqui é se começa a vir coisas do passado. E aí você se coloca na autoimportância mais do que deve, sabe? Só reconhecendo a sua própria existência e esquecendo das pessoas. Então não é muito legal. Ou quando você fica buscando tudo isso que eu falei fora, porque aqui o contexto é o que sua alma almeja, é o dentro, é a sua independência emocional. E aí, qual é o seu maior bloqueio para esse mês? E como a gente está falando de tendências futuras, né? Tendências. A gente pode estar falando de um período que está começando a vir tudo isso à tona e você está tentando resolver as coisas. Então, a gente está falando de... O seu bloqueio é entender que muitas vezes você carrega o fardo dos outros. Você se sente exausto com excesso de responsabilidade, tendo que ter esforço demais para entregar algo, sabe? É como se você não tivesse colocando foco na sua caminhada e só sentisse
sentisse, desculpe, o peso das coisas. É quando a sua energia, e isso é bloqueio, ou seja, você não consegue nem entender por que se sente assim. É como se a força estivesse na maior intensidade, na maior concentração de energia, mas veja, o que você precisa fazer agora é soltar isso que você carrega que não te pertence, sabe? Porque tudo que é em excesso é demais, só que, veja, estamos no 10, então é hora de soltar os fardos que não te pertencem, é hora de você sair desses conflitos internos ou externos, parar de se colocar em competição ou se sentir competindo o tempo todo, porque você precisa demonstrar o seu próprio valor, e o que a sua alma deseja também é isso. E aí, como que você resolve esse bloqueio? É começando a olhar as coisas com mais gratidão. Sem ficar na sensação de rejeição, insatisfação, sabe? É como se o universo estivesse te propiciando a receber um novo refresco e você não conseguisse olhar porque você está prostrado às perdas, às discussões, ao excesso de energia. É hora de olhar isso com mais critério, sabe? De qualquer forma aqui, isto também me diz que existe aqui a possibilidade de você, mudando a chave, se alegrar e ter aquela sensação de que a sua energia vai contagiar, a sua alegria vai contagiar o seu entorno e aí acaba contagiando a você mesmo, sabe? Existe aqui um pouco de uma postura em que você às vezes fica no tédio. Mesmo tendo tudo isso para fazer, se sentindo exausto, você fica no tédio. Então veja, mude a chave para você conseguir, dentro daquilo que a sua alma almeja, essa estabilidade emocional. Quando a gente vai falar dos solteiros aqui, a gente vai falar da torre. Então aí existiu na sua vida algo que se rompeu e você nem sabe por quê, de que forma isso aconteceu e de alguma forma, de algum modo, isso não foi muito satisfatório. De alguma forma você ali fez um castelinho em algo que nem sólido era, sabe? Que nem tinha estrutura ainda, mas que de repente se perdeu e você falou, o que aconteceu? Agora é o momento de você buscar a sua verdade interior, independente do que os outros façam, e começar a desapegar. Reveja os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Não coloque o carro na frente dos burros, porque aqui pede que você tenha ponderação. Sabe? Isto que desmoronou é uma oportunidade para você sair dos seus condicionamentos e dos seus limites conhecidos. É como se aqui você tivesse que entender em que muitas vezes você precisa desconstruir a si mesmo para que você consiga viver a dois. E aí quando a gente vai falar de quem está num relacionamento, a gente está falando de um rei de espadas. E aqui me parece que tem pessoas, vamos ver com quem eu estou me conectando aqui, tá? Que tem pessoas que estão com uma certa autoridade em excesso. Mas isso é muito natural da própria pessoa. Mas precisa entender que num relacionamento é complicado você querer dar ordens e decidir tudo, sabe? Essa entrega de sentimentos aqui é um pouco deficitária, porque o rei de espadas, ele tem dificuldade de fazer isso. Porque ele tem dificuldade de se colocar vulnerável, apesar de ser um mega companheiro. Como estar em contato com as suas emoções não é uma coisa favorável para ele, em algum momento ele toma a postura mais rígida, sabe? Se cobra muito e acaba cobrando muito do outro. Então veja o que se adequa à sua realidade e entenda que ficar preso no que você já conhece não é o momento. Aqui você ter autonomia, independência, tá tudo ótimo, autossuficiência, acontece que é isso. Para você conseguir sair da tendência de autoridade, você precisa entender que muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade para ter uma relação. E aí é interessante porque aqui no Oráculo dos Amantes a gente tem o
manifestando milagres. Seu sonho logo se tornará realidade. Confie no seu coração e continue seguindo a orientação dele. E aí é que eu te falo, se não for você, é o seu parceiro com essa postura, escute seu coração. Sabe, para de querer colocar tudo dentro de uma lógica, tudo dentro de, porque os passos são assim, então se foi assim, será assim, esquece. Nada é como era, nada vai ser como está. Tá? As coisas vão ter essa mudança, de algum jeito. E aí, quando a gente fala de uma tendência futura, a gente está falando de ter coragem para perseverar. É enfrentar as adversidades de uma forma em que você entenda que você não pode desistir quando surgir algum obstáculo. E quando surgir algum confronto nesse momento, você deve confrontar sim, mas não é só tentando salvaguardar aquilo que você já fez. Não, mas é meio que mostrando o seu valor. Até de uma forma mais sábia, com mais maturidade. Porque aqui a gente também tem a carta do 7 o 7 de ouros, né, como energia geral do baralho. E aí a gente vai falar assim, que é necessário sim uma apreciação daquilo que você já produziu, olhar aquilo que você já plantou, né, que você já pode colher, mas é um olhar de contemplação, um olhar de apreciação, sabe? É você ter a consciência de que aquilo que você realizou é sim o suficiente, mesmo que não seja dentro das suas expectativas. E mais, não corra o risco de desistir, porque é um ponto delicado aqui do 7, para você não correr o risco de desistir, porque as possibilidades são boas. Você tem uma tendência 7 de paus e um fundo do baralho 7 de ouros. Então a sua tendência de desistir de algumas coisas por causa do peso, por causa das discussões, por causa de não se sentir satisfeito, tá muito pontuado. E aí é muito legal que a gente vem com esse observador aqui, né? Observador. O que fala aqui? Observar neutramente a distância, é o que Eremita faz. Ele se desconecta, se coloca em um lugar sozinho, para conseguir ver as coisas com uma amplitude. Então é ter uma outra perspectiva a respeito daquilo que você vê de perto. É ser mais objetivo quando você não entender, muitas vezes, os seus sentimentos e as experiências que você passou. Mas acreditar que isso é uma realidade, né? E que você pode entender de um ponto de vista mais neutro. Agora é um momento da vida perfeito para você começar a explorar essa neutralidade, não tanto dentro das suas próprias expectativas, mas dentro da realidade que ela é de fato. É como se você tivesse que tirar um pouco aquela lente cor-de-rosa, sabe? E eu espero que vocês entendam isso que eu tô falando, porque é muito pontuado aqui. Você vai ficar tão feliz e engajado e quando você começar a entender as condições dos outros, que você vai começar a ver as benesses que o universo tem para você. É como se essa iluminação que você vai através dessa neutralidade fosse um milagre e você começasse a se reencontrar, sabe? Ou se encontrar em você mesmo. Seu jogo conversa muito, assim. Eu já fiz alguns e eu tô percebendo que os jogos estão conversando muito. É como se realmente aqui, aquele olhar mais distante, né? Dar esse distanciamento até do seu trabalho, dos seus projetos, você tivesse que começar a olhar as coisas diferentes. E aí vem muito condizente com essa torre aqui, independente de ser solteira, uma egrégora geral, é como se você tivesse que mudar realmente as suas perspectivas do que você acredita. Sabe, do que aquilo que você já vinha fazendo e que você acreditava que isso era o certo. E talvez esse método que você usou, ele fosse não te beneficiar mais, porque já fosse... Você tirou tudo dali, tivesse exaurido, sabe? É como se através desse projeto, desse planejamento,
vendo de outra forma, você se colocasse curioso e começasse a desenrolar as coisas, porque existe milagres a acontecer, né? Os seus sonhos vão te trazer, vão se tornar realidade. Você só precisa agora usar um pouco a Kunua, que a Kunua fala de ordem, Nukua, quer dizer. Olha, gente, até o nome da deusa eu tô trocando, que não tá fácil, né? Ela fala que flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar uma ordem. Entenda que os oráculos falam sobre metáforas. E talvez essa ordem que ela esteja falando aqui é exatamente você começar a trocar o que você precisa para observar de longe. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-lo ou invadi-la. Se relaxar por um instante, relaxa, Capricórnio, tira o peso. Você deixou as coisas se acumularem e se sente soterrada por elas? Olha como conversa com o seu jogo. É como se você não entendesse que você não precisa ficar no chão da torre. Você pode se beneficiar desse desmonte. Você se considera excelente na organização da vida do seu chefe, da sua família, do seu parceiro, mas não da sua? Você é o detentor do poder da sua vida. Você tem medo de encontrar um novo sistema que funcione para você? E você se sente presa aos sistemas do passado e incapaz de deixar sua vida fluir de uma outra forma? Isso tem muito a ver com você, né? E tem muito a ver com essa colheita aqui. Ah, se eu não colher os frutos do que eu almejava dentro da minha expectativa, para mim eu me frustro. Não é assim, as coisas não acontecem. A gente não tem controle da vida o tempo todo. Eu acho que nenhum tem, mas enfim. Ou talvez tenha criado ordem em sua vida, mas de um modo tão rígido, sólido, que eu acredito que seja você, pesado, talhado em pedra, que você não consegue soltar. Agora está na hora de alimentar a si mesma com uma ordem que colabore com a sua força vital, em vez de socar-se contra ela. Ou seja, mude os paradigmas, mude o contexto, mude a forma. Deixe para trás aquilo que realmente não te satisfaz mais, porque sua alma almeja que você recoloque suas taças no lugar. Reorganize o seu emocional para que você se contemple disso. Quando a vida está organizada de modo natural, você alimenta seu caminho para a totalidade. Ou seja, será que você estava alimentando a sua ordem que não era natural de você, mas foi uma coisa que você trouxe como se só tinha que ser dessa forma? Porque o artificial aqui que ela fala, né, que quando impõe algo artificial a partir do exterior, e veja, aqui pede interno, você cria revolta e resistência, que aí tem muito a ver com este aqui. É um debate externo e interno que você não sabe nem para onde vai, porque não tem foco. É o que você está trazendo. E as coisas podem sim mudar, você só não pode desistir. Você tem que salvaguardar sim, mas com sabedoria, não com luta, com briga, com guerra. Deixe os paus para trás. É isso que eu tenho para vocês, Capricórnio, esse mês. Excelente Natal, um ano novo muito próspero. Curtam com moderação e até!